Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Água Dobrado. Nesse novo vídeo, eu vou trazer para vocês falar sobre o tema movimento operário. É um tema de grande importância para a gente entender algumas coisas que estão no nosso dia a dia, que fazem parte de outros assuntos importantes de história. Por exemplo, o estudo do movimento operário nos permite entender o motivo do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nos faz entender o motivo do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, do Trabalhador. O estudo do movimento operário também nos permite entender as ideias que estão por trás da Revolução Russa, por exemplo, as ideias que estão por trás do socialismo, nos fazem entender as ideias que estão por trás do anarquismo, nos fazem entender todo um contexto que existe na história americana, dos Estados Unidos, nos fazem entender todo um movimento que existe de desvalorização e criminalização das greves que nós temos, que sempre os movimentos de greve sempre são encarados de forma criminal, né, no mundo todo. Enfim, a gente vai entender tudo isso aqui agora, tá? E vamos lá, vamos começar então. Bom, o movimento operário ele vai ser fruto da Revolução Industrial, né? Que a Revolução Industrial na verdade, a grande transformação na maneira de se fabricar as coisas, que as coisas vão passar a ser fabricadas agora através de máquinas, né? Máquinas irão ser usadas para fabricar produtos, e essa operação das máquinas vai se dar através dos trabalhadores assalariados ou, em outro termo, dos operários, né? No início da Revolução Industrial, os operários trabalhavam nas fábricas sob péssimas condições de trabalho, trabalhavam normalmente mais de 15 horas por dia, né? As máquinas ofereciam um risco bastante grande de vida aos trabalhadores, muitos tinham partes do corpo amputadas operando nessas máquinas, devido ao cansaço do excesso de carga horária. Bom, a condição de vida também dos operários da época era muito ruim, porque o salário era muito baixo, né? Crianças trabalhavam nas fábricas, mulheres, homens, todos sob péssimas condições, né? Enfim, não existiam na época leis que protegessem o trabalhador dessa superexploração do trabalho. E assim começam os primeiros movimentos operários que vão tentar combater essas péssimas condições de trabalho, essas péssimas condições de vida, né, para poder oferecer ao trabalhador uma condição melhor de trabalho, né. Bom, o primeiro movimento operário que vai surgir, por incrível que pareça, vai nascer de donos de fábrica. O próprio dono da fábrica vai iniciar um movimento operário, alguns pouquíssimos contados de dedo, a gente usa no máximo uma mão para contar esses donos de fábrica que começaram esse movimento. Foi o chamado socialismo utópico, que se inicia em 1799. Tá? Então vamos lá. Esse movimento do socialismo utópico ele é chamado de utópico porque ele não realiza uma mudança em grande escala para a vida dos operários, ele não realiza uma mudança onde toda e qualquer fábrica vai operar em cima daqueles propósitos, em cima daqueles princípios, né? Apenas os donos de fábrica que resolveram iniciar esse movimento, alguns pouquíssimos donos, a gente usa no máximo uma mão para contar, e olha lá, esses pouquíssimos donos são eles que vão criar essas mudanças e vão estabelecer essas mudanças nas suas próprias fábricas. Então, pouquíssimas fábricas da época, pouquíssimas mesmo, vão fazer essas mudanças favoráveis para os operários. Então, vamos lá. Então, foram ações isoladas, né? Criadas pelos empresários, criadas por poucos empresários, por poucos donos de fábrica, que buscavam implantar condições de trabalho melhor para os operários, né? Para tentar provar que era possível fazer industrialização humanizante, né? E esse movimento teve como fundador um cara chamado Robert Owen, né? E ele inclusive ajudou a criar as primeiras trade unions. O que eram as trade unions? Eram os sindicatos. Então, os primeiros sindicatos da história foram criados por um dono de fábrica, foram criados por um empresário, um cara que tinha uma visão
humanizadora, né? Um cara que tinha compromisso com os seus funcionários, né? Os seus operários. E ele conseguiu implantar um regime de 10 horas por dia de trabalho, onde naquela época a realidade era mais de 15 horas por dia, né? Inclusive a maioria das fábricas trabalhavam com 18 horas por dia de trabalho. Quer dizer, o operário ia para casa só para dormir, certo? Além de oferecer boa moradia e escola para os filhos dos operários. Então veja aí que Robert Owen tinha um projeto, né, que abarcava vários aspectos da vida dos seus funcionários, dos seus operários da fábrica dele, né? Outros caras também seguiram Robert Owen, como por exemplo Saint-Simon e Charles Fourier, né? Só que o que acontece, como eu disse antes, essas medidas que eles implantaram em suas fábricas, elas eram restritas à fábrica deles. As outras fábricas não adotavam essas medidas, a grande maioria não adotava. Você vê que a gente só tem 3 caras, né, fazendo isso nesse período. E o que acontece? O custo operacional de tudo isso terminava sendo muito alto, né? Apesar de que a produtividade era mais alta também, porque os operários trabalhavam felizes, então eles tinham uma produtividade bastante alta, mas esse custo alto, apesar da produtividade alta, fazia com que os produtos dessas fábricas que implantavam esses princípios humanizantes terminassem fazendo com que os seus produtos fossem mais caros. Por exemplo, vamos imaginar uma fábrica de camisa, né, que usa esses princípios do socialismo utópico, concorrendo contra uma fábrica de camisa que não usa esses princípios e que não se preocupa com os seus trabalhadores. A fábrica de camisa que não usa esses princípios vai conseguir vender essa camisa mais barata do que a camisa da fábrica que segue os princípios do socialismo utópico. Então, quer dizer, a fábrica que tem um tratamento desumanizante com seus funcionários vence a concorrência, né, e termina quebrando a empresa que segue os princípios do socialismo utópico. Então, quer dizer, esse é mais um fator a ser colocado em análise aí, que os donos de empresa que seguiam os princípios do socialismo utópico não conseguiam manter as suas empresas porque o custo operacional era alto e eles terminavam repassando o seu produto por um preço bem mais alto do que o da concorrência, que não seguia princípios nenhum e explorava os trabalhadores sem misericórdia, né? Então, por isso, mais uma vez, é socialismo utópico, porque termina não sendo sustentável essa estratégia, né? Bom, depois disso, em 1811, vai surgir um movimento que a gente chama de ludismo. Esse movimento de ludismo, esse nome vem de um provável operário que iniciou esse movimento, que o nome dele é Ludmer, se não estiver enganado. Bom, mas assim, não existe nenhuma confirmação sobre esse operário que começou o movimento, que se sabe que o movimento foi dado a ele o nome de ludismo. Esse movimento ele tinha a característica de ser impulsivo e irracional. Por quê? Porque esse movimento pregava que os operários deveriam destruir as máquinas das fábricas, né? Esse movimento pregava que a fonte do sofrimento do trabalhador, do operário, eram as máquinas, que as máquinas estariam ocupando vagas, demitindo pessoas, porque a máquina produz muito mais do que um ser humano. Então as máquinas terminavam gerando uma certa taxa de desemprego alto. Então, os operários, de forma impulsiva e irracional, eles quebravam as máquinas. E isso gerava a antipatia da população, esse movimento. Certo? Esse movimento não conseguiu conquistar a simpatia da população geral. Certo? Então, o ludismo foi um movimento que errou em sua estratégia. Certo? E, de fato, não era racional a estratégia, não era bem elaborada, né? Na verdade, o ludismo não percebeu que o verdadeiro inimigo dos trabalhadores não eram as máquinas, o verdadeiro inimigo dos trabalhadores eram os donos das fábricas, aqui que nós vamos chamar de burguesia industrial. Ok? Depois nós vamos ter uma evolução do movimento operário através de um movimento chamado de cartismo, que é iniciado em 1838. O movimento cartismo é completamente oposto ao que acontecia no ludismo. Enquanto o ludismo errava o foco da sua estratégia e procurava atingir as máquinas, o movimento do cartismo fazia uma luta política nas câmaras de deputados, de vereadores. Esse movimento do cartismo buscava conquistar nessas câmaras de deputados e vereadores e buscava conquistar direitos para os trabalhadores. Então o movimento do cartismo foi um movimento muito mais efetivo, porque buscava conquistar direitos aos trabalhadores e, com esses direitos, melhorar as condições de trabalho, né? Esse movimento foi iniciado por um cara chamado William Lovett, certo?
na Inglaterra. E algumas coisas interessantes que esse movimento conseguiu, por exemplo, o sufrágio universal, né? O que é o sufrágio universal? O direito de voto para todo mundo, que antes o direito de voto era censitário, era por renda, só votava quem era rico. Com o sufrágio universal, os pobres passaram a poder votar também. E aí os pobres votando, e nesse caso os operários se enquadram dentro dos pobres, os operários poderiam eleger candidatos que defendessem os seus interesses. E aí começariam a conquistar direitos dentro das câmaras de deputados e vereadores, né? Não só o sufrágio universal, mas eles conseguiram também conquistar o voto secreto, certo? Que o voto secreto vai garantir que a pessoa vai poder votar livremente em quem ela quer, né? Que antes o voto não era secreto, antes o voto era aberto, né? Você votava e ficava uma pessoa olhando lá em quem você estava votando. Então esse movimento cartismo conseguiu também a conquista do voto secreto, além do voto universal, do sufrágio universal, certo? Esse movimento, como ele foi um movimento estrategista, foi um movimento muito inteligente, sabia como buscar os seus direitos, conquistou a simpatia da população, a população gostou muito do cartismo, começou a conquistar muitas pessoas, e o governo percebeu, os empresários perceberam o perigo disso, porque, ao contrário do ludismo, o cartismo conquistou a simpatia da população. Então o governo e os empresários passaram a perseguir, inclusive matando os líderes do movimento cartista, né, que começou em 1838. E aí então o movimento cartista foi perdendo força devido à perseguição e à opressão da polícia, do governo, dos empresários, certo? Inclusive matavam os líderes. Bom, a próxima coisa destacada no movimento operário foi o chamado Manifesto Comunista, escrito em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois pensadores, eles são a principal base, até hoje, do pensamento esquerdista, do pensamento socialista, né? Esse Manifesto Comunista é um livro que aborda de maneira bastante simples o que seria o socialismo, o que seria o comunismo, certo? O que é o capitalismo. Então, é um livro que, inclusive, você que está do lado da tela, você consegue encontrar ele em PDF, disponível na internet para baixar gratuitamente, certo? Repetindo, o nome do livro é Manifesto Comunista. Então, assim, esse livro é muito didático. Eu, quando eu fiz a faculdade de História, tive a oportunidade de ler ele na íntegra. É um livro bastante de fácil compreensão. A abordagem dele, eu digo e repito mais uma vez, é super didática. Você consegue entender claramente o que é o capitalismo, o que é o socialismo, o que é o comunismo, e desmistifica muita coisa que as pessoas falam por aí sobre isso, certo? Muitos preconceitos que existem em relação a isso, tá? Bom, é isso. Vamos agora para a próxima evolução do movimento operário. Nos Estados Unidos, né, vale lembrar o seguinte: a Revolução Industrial, o primeiro país a se industrializar no mundo vai ser a Inglaterra. Em 1750, a Inglaterra já está bastante industrializada. E aí, até o ano de 1800, a França também se industrializa fortemente. E de 1800 em diante, vem outros países se industrializando aí na chamada Segunda Revolução Industrial. E um deles foi os Estados Unidos, que também passou a se industrializar bastante. E em 1830 já tinham bastantes indústrias nos Estados Unidos, e isso gerou o surgimento de um grupo operário bastante grande nos Estados Unidos, né? A classe operária cresceu bastante nos Estados Unidos com essa industrialização dos Estados Unidos. E em 1857 ocorreu um grande movimento grevista nos Estados Unidos, de operárias, mulheres, né? Gerando o que é conhecido como o Massacre de Nova York. O Massacre de Nova York foi a primeira greve da história dos Estados Unidos que aconteceu pelo movimento operário liderado por mulheres, feito por mulheres. Tá? Esse movimento foram de operárias da empresa Cotton, uma empresa que existe até hoje, ainda hoje, né, de tecidos. E esse movimento que as operárias fizeram, né, de greve, ele foi duramente reprimido, tanto pela polícia quanto pelos donos da empresa Cotton, que as mulheres estavam dentro da fábrica fazendo sua manifestação. A fábrica foi trancada e incendiaram a fábrica propositalmente, matando as 129 operárias que existiam lá dentro daquela fábrica. Elas morreram carbonizadas, queimadas, agonizando. Isso aconteceu no dia 8 de março. E a partir daí,
o movimento de trabalhadores internacional passou a considerar o 8 de março como Dia Internacional das Mulheres, para que não se esqueça nunca desse massacre que aconteceu lá em Nova York, no ano de 1857. Então, o Dia Internacional das Mulheres, ele não é um movimento bobinho, sabe? Não é uma data bobinha, ela vem de uma coisa séria, de uma coisa grave. E esse movimento, essa data tem a função de nunca esquecermos o que aconteceu naquele dia, certo? De que isso sirva de exemplo para que nunca mais se repita. Então, esse é o motivo, essa é a razão do surgimento do Dia Internacional da Mulher, que é o 8 de março. Bom, vamos seguir. Nós vamos ter, em 1864, a criação, a fundação, a formação da primeira Internacional Comunista ou Socialista, né? Esse evento foi um evento internacional organizado pela AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, onde Karl Marx, que eu já expliquei para vocês já sobre o Manifesto Comunista, Karl Marx, ele vai ter fortes debates com Bakunin. Karl Marx é socialista comunista e Bakunin é anarquista, certo? Existe uma divergência entre comunistas e anarquistas, e eu vou explicar de uma maneira breve essa divergência. Isso exige uma explicação mais profunda, mas eu vou explicar de uma maneira breve, porque tem que ser didático e a gente tem que seguir, porque o assunto tem mais detalhes interessantes. Bom, a diferença é a seguinte. Os comunistas, eles pregam o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender o que é socialismo e comunismo, tá? Socialismo é o momento em que o governo, né, liderado por um partido de esquerda, né, socialista ou comunista, esse governo liderado por socialistas, esquerdistas, comunistas, enfim, como você queira classificar, ou sociais-democratas, esse governo liderado por essas pessoas, ele vai realizar a estatização de todas as empresas privadas que existem no país, certo? Todas as grandes empresas privadas, tá? As grandes e médias. As pequenas eles não mexem, mas as médias e grandes empresas passam a pertencer ao governo. Então o governo toma todas as empresas e o governo passa a ser proprietária, dona dessas empresas, certo? E então o governo assumir na frente dessas empresas, o governo vai estabelecer mudanças na dinâmica dessas empresas, dessas fábricas, que vão favorecer aos trabalhadores, tá? Então isso é o que a gente chama de socialismo, quando o governo ele estatiza todas as médias e grandes empresas do país. Pois bem, vamos ao que é então o comunismo. Comunismo é uma transição onde na fase socialista a gente tem o governo sendo dono das empresas. Quando passa para o comunismo, essa transição vai acontecer da seguinte forma. O que é o comunismo? O comunismo são que essas empresas agora serão administradas pelos operários. Não pertence mais ao governo. O governo deixa de existir no comunismo, tá? Só que antes de passar para o comunismo, no governo socialista, o governo vai preparar e qualificar os operários, né, para que eles assumam a direção da empresa, né? Então, trazendo os operários vão ter curso, digamos assim, de administração de empresa, para que eles também aprendam a administrar a empresa. E aí, então, de forma gradativa, o governo vai entregando o comando dessas empresas para os operários, que você pode chamar isso de cooperativas, certo? Então, as cooperativas vão passar a ser as proprietárias das empresas e o governo vai cada vez mais deixando de existir, até que quando chega finalmente no comunismo, o governo já não existe mais, certo? Então o comunismo é um momento onde o governo deixa de existir e essas empresas passam a ser administradas por cooperativas, pelos seus operários, certo? Então, traduzindo, um governo comunista nunca existiu na história da humanidade. Nós só tivemos até hoje socialismo, mas comunismo nunca houve na história da humanidade comunismo. Só houve até hoje na história da humanidade governos socialistas, tá? Bom, agora vamos à diferença do comunismo para o anarquismo. Enquanto o comunismo prega que tem que ser uma coisa gradativa, né? Essa transição do socialismo ao comunismo é uma coisa gradativa, os anarquistas dizem não,
nós não devemos fazer com que o governo primeiro pegue essas empresas, para depois preparar os operários, para depois entregar para eles. O anarquismo diz, vamos pegar essas empresas dos donos, dos capitalistas, e vamos imediatamente entregar para os trabalhadores isso, certo? Então os anarquistas pregam que essas empresas devem ser entregues imediatamente aos trabalhadores, sem que se passe antes pela mão do governo. Essa é a diferença do anarquismo para o comunismo. O anarquismo, repito, prega que essas empresas devem ser imediatamente entregues aos operários, enquanto o comunismo prega que essas empresas devem primeiro passar pelas mãos do governo, o governo então prepara os operários para, em seguida, na fase do comunismo, entregar essas empresas para serem administradas pelos operários em suas cooperativas. Essa é a diferença. E essas divergências se acentuaram muito na Primeira Internacional Comunista, Socialista, onde Marx defendia esses princípios comunistas, e do outro lado Bakunin defendia os princípios anarquistas dele, e o pau quebrou lá entre Marx e Bakunin nessa Primeira Internacional Comunista, certo? Que aconteceu em 1864. Vamos agora ao próximo momento, o movimento operário. Comuna de Paris. A Comuna de Paris ela aconteceu em 1878. Como diz, ela aconteceu em Paris, que é a capital da França, né? Foi um movimento onde pela primeira vez os operários conseguiram dominar uma área correspondente a algumas ruas, né? Eles dominaram algumas ruas, alguns bairros da cidade de Paris, e eles passaram a funcionar como uma mini prefeitura nesses bairros de Paris, né? Uma mini prefeitura que governava de forma socialista aqueles bairros, né? Claro, a prefeitura de Paris e o governo da França não iam deixar isso acontecer, né? E oprimiram o movimento da Comuna de Paris, colocando o exército francês nas ruas, a polícia francesa nas ruas, e matando muitos dessas pessoas que participaram da Comuna de Paris, né? Foi duramente massacrado, muitos morreram nessa Comuna de Paris, muitos esquerdistas, socialistas, anarquistas foram mortos pelas forças policiais e militares da França, ok? Essa foi a primeira vez que em algum momento, algum local foi governado de forma socialista, foi nesse momento da Comuna de Paris, mas foi uma experiência muito pequena, muito reduzida a alguns bairros de Paris, certo? Você percebe que não chegou nem a ser uma cidade, apenas alguns bairros. Muito bem, voltamos agora para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no ano de 1886, já haviam diversos sindicatos muito bem organizados nos Estados Unidos, e esses diversos sindicatos estavam cada vez mais lutando pelos direitos dos trabalhadores, cada vez mais se articulando para fazer movimentos e greves, e conseguiram algumas conquistas importantes. Por exemplo, alguns desses sindicatos conseguiram reduzir a carga horária diária do operário de 18 horas para 10 horas por dia, por exemplo, certo? Eles queriam 8 horas, mas conseguiram 10 horas e essas 2 horas a mais seria compensada com um aumento salarial para esses trabalhadores. Mas, em especial no estado de Chicago, o movimento operário de lá, liderado por alguns anarquistas alemães, eles radicalizaram a luta e eles não aceitaram essas 10 horas. Eles queriam e não desistiam da ideia de que houvesse uma redução da carga horária para 8 horas e não 10, né? Foi uma grande greve, né, ocorrida, né, no estado de Chicago, onde lá tinham muitas indústrias na época. Lutou principalmente pelo estabelecimento da jornada de trabalho de 8 horas, que foi duramente massacrada pela polícia, certo? Inclusive, muitos desses líderes dessa greve geral de Chicago foram condenados na justiça a enforcamento, certo? Sendo que em 1890, quer dizer, começou em 1886, certo? Aí em 1890, ou seja, 4 anos depois, certo? Esse direito da redução da carga horária de 8 horas foi conquistado finalmente, tá? E esse massacre, essa quantidade de assassinatos imensa que aconteceu nessa greve geral de Chicago, feita pelos policiais, né? Aconteceu no dia 1º de maio. Então tá aí o porquê da comemoração do 1º de maio, que é para não se esquecer desse massacre que aconteceu nessa época lá nos Estados Unidos. Você perceba que são 2 movimentos marcantes, né? Primeiro o massacre de Nova York, que foi o assassinato das operárias,
na fábrica da Cotton. E segundo, esse massacre da greve geral de Chicago, que muitos operários foram mortos também na greve geral de Chicago. Você percebe aí que é uma relação bastante violenta do governo americano com o movimento operário, certo? Uma das marcas do americanismo é justamente a não aceitação de ideias esquerdistas, certo? Você vê que há muito tempo os Estados Unidos só tem dois partidos, né? O Partido Democrata e o Partido Republicano, certo? Nos Estados Unidos não existe tolerância com a ideia de existir partido socialista, comunista, enfim, qualquer partido que tenha princípios ou ideias de esquerda, né? O que seria mais esquerdista, digamos assim, lá nos Estados Unidos é o tal do Partido Democrata, né, que é favorável a princípios humanistas, certo? É o que estaria mais próximo de ser esquerdismo. Mas, de uma maneira geral, nos Estados Unidos existe uma intolerância muito grande a qualquer ideia esquerdista, a qualquer ideia socialista, apesar de que o que acontece é o seguinte, existiu um movimento nos anos 50 nos Estados Unidos chamado macartismo, que foi um movimento criado por um senador chamado Joseph McCarthy. Esse senador ele criou leis que proibiam a existência de partidos comunistas, socialistas e esquerdistas nos Estados Unidos. Então, nos anos 50, foi um movimento ferrenho que perseguiu qualquer tipo de esquerdista nos Estados Unidos, e isso oprimiu qualquer possibilidade de partidos de esquerda nos Estados Unidos, certo? Agora, ironicamente, atualmente, existe um forte candidato a concorrer contra Trump nas próximas eleições americanas, que é o candidato chamado Bernie Sanders, que é um candidato do Partido Democrata, que ele é declaradamente socialista. Ele fala com todas as letras que ele é declaradamente socialista. Ele não esconde isso, não só não esconde, como ele tem orgulho de falar isso para qualquer pessoa, certo? Então nós temos aí uma contradição bastante interessante, certo? Então Bernie Sanders, que é do Partido Democrata, ele se autoproclama socialista, certo? Escancaradamente. Num país que tem uma lógica completamente contrária a qualquer movimento de esquerda. Segunda Internacional Comunista Socialista, esse movimento, né, que foi a continuidade da Primeira Internacional, que teve a participação de Marx e Bakunin, né? A Segunda Internacional, então, que é uma continuidade disso, ela acolheu a reivindicação da greve geral de Chicago, né, que era um movimento pela redução da carga horária de 8 horas de trabalho por dia. E a Segunda Internacional, então, estabeleceu que todos os sindicatos do mundo inteiro deveriam lutar pela redução da carga horária de 8 horas por dia. Inclusive, hoje, quase no mundo todo, existe essa carga horária de 8 horas, graças a esse movimento de Chicago. Tudo começou lá, né? Então, se hoje cada um de nós aqui trabalha 8 horas por dia, é graças a esse movimento que aconteceu. Senão, até hoje, nós estaríamos trabalhando mais de 10 horas por dia, ao invés de 8. Então, mais uma vez, a Segunda Internacional, então, em homenagem a esse movimento de Chicago, foi a Segunda Internacional que estabeleceu que 1º de maio seria a data internacional do Dia do Trabalhador. Ok? Muito bem. E aqui chegamos à parte final desse assunto, que é falar sobre o socialismo científico, que essa ideia foi criada por Karl Marx e Friedrich Engels, e ela é muito bem explicada lá no Manifesto Comunista. Eu vou explicar todos os princípios que eles seguem, né? Vou explicar um pouco da lógica marxista para vocês. Vale lembrar, isso aqui é uma explicação didática que eu vou fazer. O socialismo científico e o marxismo é de uma profundidade muito maior do que eu vou explicar aqui agora, né? Então eu vou tentar explicar de uma maneira simples e didática para você que está do outro lado da tela entender de forma mais fácil possível. Então vamos lá. Primeira coisa, Karl Marx ele vai criar uma categoria de análise da sociedade, das civilizações de todas as épocas, que ele vai chamar de materialismo histórico, né? Que inclusive é o método de estudo que eu uso para fazer minhas análises historiográficas. Então, o que é o materialismo histórico, né? O materialismo histórico prega que tudo o que acontece na história, na sociedade, acontece devido à materialidade da existência das pessoas. De uma forma bem simplista, traduzindo, a economia, a forma da economia funcionar, a forma do ser humano se relacionar com a natureza, com seus recursos naturais. Isso é o que dá a mola propulsora para modelar a forma de viver das pessoas, né?
A forma de existência do ser humano, ela se dá devido ao relacionamento do ser humano com suas condições materiais de existência, que é a economia, que é a forma como o ser humano explora os seus recursos naturais, né, a forma como o ser humano se relaciona com o seu meio ambiente, certo? Então, essas condições materiais de existência determinam, em última instância, as características gerais da sociedade. Então, quase tudo nasce inevitavelmente dessas condições materiais de existência. Essas condições materiais de existência moldam a forma de viver de uma civilização, dos seres humanos, certo? Então, as condições materiais de existência determinam, em última instância, as características gerais de uma sociedade, de uma civilização ou época, formando um modo de produção. Esse modo de produção ele vai variar de acordo com a época, de acordo com o local, de acordo com as condições de existência de cada população, de cada civilização em determinada época, em determinado local, certo? Então vamos lá, alguns modos de produção, por exemplo. O modo de produção evolui, né? Ele vai mudando ao longo do tempo e se transforma em um novo modo de produção, a exemplo da sucessão do comunismo primitivo, onde os seres humanos viviam em aldeias, viviam em tribos, né? Não haviam chefes, não haviam classe dominante ou classe dominada. O que haviam eram pessoas vivendo em condições iguais de existência, a terra pertencia a todos, todos eram donos da terra, todos trabalhavam naquela terra. Isso é o que a gente chama de comunismo primitivo. É comunismo porque todos são iguais, e é primitivo porque não existe tecnologia naquele momento, certo? Então, a tecnologia ainda é primitiva, ainda é a primeira forma de se relacionar com a natureza, de produzir, né, de gerar alimentos. Esse modo de produção comunista primitivo, ou modo de produção asiático, que é um outro tipo de modo de produção, não vou entrar aqui em detalhes sobre como funciona, esses dois tipos de modo de produção, eles terminam evoluindo, em todas as sociedades que Marx analisou, elas terminam evoluindo para o modo de produção escravista. Né? Não vou também entrar em detalhes sobre o modo de produção escravista, você já pressupõe o que é, né? É o uso de trabalho escravo, certo? Então, a partir desse momento do modo de produção escravista, nós já temos classes sociais, né? Nós temos alguém mandando e alguém trabalhando, obedecendo. Né? Alguém sem fazer nada, dono de tudo, e alguém que não é dono de nada e está só trabalhando, que é o escravo nesse caso. E ou seja, do escravismo, para o feudalismo, onde a gente tem os senhores feudais dominando e temos os servos sendo os trabalhadores agrícolas. Né? Do feudalismo vai para o capitalismo, né? Onde a gente tem, por exemplo, o burguês, que nesse caso atual é o dono de fábrica, certo? É o dono de uma empresa, né? É o empresário, ele é o burguês, e nós temos do outro lado o trabalhador assalariado ou operário, que é a classe dominada, certo? E aí vai formar o conflito entre classe burguesa, classe empresarial, contra os trabalhadores assalariados, né, contra os operários. E essa relação vai desenvolver na outra ponta, através dos operários, dos trabalhadores assalariados, vai desenvolver a partir deles, né, o socialismo, tá? E do socialismo, que eu já expliquei o que é, vai se desenvolver o comunismo moderno, certo? Ok? Beleza. Esses são os modos de produção e um vai evoluindo dentro do outro, e esse que evolui, por exemplo, vamos lá, o feudalismo, né, surge dentro do comunismo primitivo, o feudalismo surge dentro do escravismo, né, e ao surgir o feudalismo dentro do escravismo, o feudalismo destrói o escravismo. Dentro do feudalismo surge o capitalismo então surge dentro do feudalismo e depois ele cresce, evolui e destrói o feudalismo. Então o capitalismo passa a dominar. Do capitalismo, dentro do próprio capitalismo, surge a semente do socialismo. O socialismo vai crescendo, vai se estruturando, surge dentro do capitalismo e destrói o capitalismo. Então o socialismo passa a dominar. E dentro do próprio socialismo vai surgindo a semente do comunismo moderno. E essa semente do comunismo moderno vai crescendo, vai se tornando hegemônico. E o comunismo moderno então, destrói o socialismo. Ok? Beleza? Bom, além do materialismo histórico, Marx também criou outra categoria de análise chamada materialismo dialético. E de uma certa maneira eu já comecei a explicar para vocês o que é o materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? É esse movimento da contradição, onde um surge dentro do outro, e o que surgiu lá dentro vai crescendo de tal maneira que destrói o que ele estava lá dentro. Como eu falei, o feudalismo, dentro do feudalismo surge o capitalismo vai crescendo dentro do feudalismo e destrói o feudalismo, certo? Dentro do capitalismo surgem os princípios socialistas, o socialismo vai crescendo dentro do capitalismo e pum, destrói o capitalismo.
Comunismo surge dentro do socialismo, vai crescendo, 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 pum, destrói o socialismo. Isso é o materialismo dialético. O materialismo dialético, ele percebe que há um movimento de contradição, certo? E esse movimento contraditório destrói o projeto anterior que existia, né? Então é a chamada antítese. A antítese é o elemento que vai destruir aquilo que é antigo, que já está ultrapassado, certo? E essa antítese se torna um novo. E esse novo vai crescer dentro dele uma nova antítese. E essa nova antítese, que é um novo projeto, vai ocupando o espaço do antigo projeto e destrói aquele antigo projeto e passa a dominar, certo? Então, isso é o materialismo dialético, né? É uma forma de analisar a dinâmica das transformações históricas, certo? De todo modo de produção. Todo modo de produção tem a sua dinâmica de criação e destruição, certo? E essa dinâmica, ela encerra em si, contraditoriamente, os germes da sua própria destruição, certo? Então, todos os projetos, seja lá, não só o modo de produção, mas tudo na vida, todo qualquer projeto, tudo que nasce, que é criado, surge dentro de algo que foi antigo, que foi velho, e que já não funciona mais, né? Então surge o novo dentro do velho, e esse novo que é a antítese, esse novo, como funciona melhor do que o velho, é esse novo que vai crescer dentro do velho e vai destruir o que é o antigo, que não funciona mais, certo? Que não responde mais às necessidades da sociedade, certo? Ou de outras situações, de uma forma geral. Luta de classes. Bom, a luta de classe é essa constatação de que todo modo de produção sempre vai existir uma classe dominante e uma classe dominada, né? Sempre vai existir pessoas mandando e pessoas obedecendo, certo? Sempre vai existir pessoas em condições de riqueza e pessoas em condições de pobreza. E cada modo de produção vai trazer classes dominantes diferentes, classes dominadas diferentes, funcionamentos de funcionar essa dominância diferentes. Em cada modo de produção tem a sua forma de dominação diferente, tem suas características específicas de cada uma delas, certo? Então, a luta de classe, esse conceito que explica a oposição entre explorados, no caso os trabalhadores, e exploradores, no caso os proprietários dos bens de produção, né? De terras, de fábricas, de empresas, né? Então, essa luta de classes ela vai ser o motor da história, ela que vai dar a dinâmica da história, das mudanças acontecerem, certo? E isso, então, vai ser responsável pelas mudanças no modo de produção. O modo de produção ele vai mudar por causa da luta de classes, porque sempre a classe dominada vai tentar deixar de ser dominada e vai passar a querer dominar, certo? Ok? Alienação, outra categoria de análise importante aqui de Marx. O que é alienação? A alienação em Marx, ele analisa na própria dinâmica de fabricação das coisas, né, de produção. Por exemplo, numa fábrica, vamos imaginar uma fábrica de carros, né? Cada trabalhador vai ser responsável por um setor da fabricação do carro, né? Alguns vão cuidar da estofaria, outros vão cuidar de colocar os vidros do carro, outro vai cuidar da instalação do motor, enfim, cada etapa da produção de um carro vai ser cuidada por um tipo de operário em especial, especializado naquela parte da fabricação do carro. Então, quer dizer, esse operário especializado em uma única parte da produção do carro, ele fica alienado de todo o resto da produção do carro. Ou seja, se o cara ele instala os vídeos do carro, ele só conhece sobre isso. Ele não sabe como é que faz a instalação do motor, ele não sabe como é que faz a pintura, ele não sabe como é que faz, enfim, a instalação de outros itens do carro. Ele não tem conhecimento do resto, ele só conhece a parte dele. É tipo o que acontece atualmente no conhecimento, né? Nas áreas de conhecimento. Eu sou historiador, você do outro lado pode ter outra profissão, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, pode ser lutador de arte marcial, né? Você pode ser um educador físico, você pode ser dançarino, dançarina, enfim, cada um dentro da sua área, né? Procurando conhecer o máximo possível dentro daquela sua área, termina deixando de conhecer coisas de outras áreas, termina perdendo aquela noção de conhecimento geral. Isso que a gente chama de alienar. A pessoa se especializa tanto em uma coisa que desaprende as outras ou deixa de aprender as outras coisas, porque só foca só naquilo que ele é especializado, né? Isso que a gente chama de alienação, certo?
E isso é uma coisa que termina prejudicando as pessoas de perceber o todo, né? De perceber a totalidade e as pessoas então terminam se tornando ignorantes em várias coisas, certo? Enquanto é super conhecedor de sua área, é ignorante em praticamente tudo, todo o resto, certo? É isso que a gente chama de alienação. Ideologia, uma outra categoria importante de análise do marxismo. A ideologia, ela é o seguinte, muita gente não sabe o que é ideologia e usa o termo de forma errada. Por exemplo, a música de Cazuza, né, que ele fala ideologia, eu quero uma pra viver. Quando ele fala ideologia, eu quero uma pra viver, na verdade ele está falando de ideais. Ideais é uma coisa, ideologia é outra, certo? O que Cazuza busca ali na música, na verdade, o termo correto seria que ele está buscando ideais de vida e não ideologia. Como assim? Explica então a diferença entre ideologia e ideais. Vou explicar agora. Ideologia é o seguinte: imagine o dono da fábrica, tá? E os seus operários, os trabalhadores da fábrica. Entre esses operários, ele vai ver qual daqueles operários, digamos, é o melhor, né? É o mais dedicado, é o mais empenhado. Aí ele pega aquele que é o melhor de todos e oferece um cargo de chefia para esse operário, certo? Ele vai ser, em outros termos, o capataz da empresa, né? O administrador quando o chefe não está, certo? Então ele vai ser o segundo homem da linha de comando, né? Vai ser o homem de confiança do chefe, do dono da fábrica. E esse cara, ele vai receber um salário um pouquinho melhor do que os outros operários, certo? Mas pelo simples fato de ele exercer um cargo de chefia, pelo simples fato de ele receber um salário um pouquinho melhor, isso faz com que esse operário passe a se sentir o dono da fábrica. Ele não é o dono da fábrica, mas ele se sente como dono da fábrica, ele se comporta como dono da fábrica, e ele termina inclusive sendo até mais cruel do que o próprio dono da fábrica na relação com os demais operários, certo? Isso é o que a gente chama de ideologia. É quando uma pessoa da classe dominada passa a se comportar como classe dominante. Ele não pertence à classe dominante, mas ele se comporta como se fosse da classe dominante. Mas ele não é da classe dominante. É um fenômeno parecido, por exemplo, também com o Capitão do Mato. Você já deve ter visto novelas sobre escravidão. E o que era o Capitão do Mato? O Capitão do Mato era um cara descendente de africano, certo? Que era escolhido pelo senhor de escravos para vigiar os demais escravos, certo? Os demais que eram semelhantes a ele. Ele não deixava de ser africano, ele não deixava de ser escravo, entre aspas. Ele, digamos que ele é um semi-escravo, o Capitão do Mato. Mas ele é um cara, né, que tem uma certa moral com o senhor de escravos, né? Ele recebe um cavalo bonitão, recebe uma roupa bacana, recebe armas. E por causa disso, o Capitão do Mato termina se sentindo o dono da fazenda. O Capitão do Mato termina se sentindo o senhor de escravos. Ele se esquece que ele também é escravo, ele se esquece que ele também é africano, e ele termina sendo extremamente opressor com seus iguais, certo? E se duvidar, ele é mais cruel com os escravos do que o próprio senhor de escravos, certo? Do que o próprio dono das terras, tá? Isso, mais uma vez, é mais um exemplo do que é a ideologia. Então, repetindo, a ideologia é um processo onde a classe dominada vive, sente e se comporta como se fosse classe dominante, certo? E aí, mais um exemplo para traduzir isso, aí vem aquela frase clássica, onde, uma frase até de Tim Maia, que ele diz que o maior problema, um dos grandes problemas do Brasil é que no Brasil existe pobre de direita, certo? A gente sabe que partidos de direita são contra os direitos dos trabalhadores, partidos de direita agem sempre contra os trabalhadores, contra os pobres. Mas no Brasil existem pobres que têm posicionamentos de direita, que partidos de direita agem sempre contra os pobres, agem sempre contra os trabalhadores. Isso é mais um exemplo do que é ideologia, certo? Então você vê que tem pessoas pobres que votam em partidos de direita. Isso é o fenômeno da ideologia. A ideologia produz isso, certo? Pessoas da classe dominada se comportam como classe dominante, acham que são classe dominante, eles pensam que são classe dominante, apesar deles não serem, tá? É como uma pessoa, mais um exemplo, é como uma pessoa que melhorou um pouco de vida, né? Sei lá, comprou um carro zero, comprou um apartamento legalzinho, tá tendo uma vida assim melhorzinha do que os demais, e por causa disso ele pensa que ele é rico, mas ele não é rico. Ele é pobre
como a maioria das pessoas, certo? Mas ele pensa como classe dominante, ele age como classe dominante, ele se sente rico, certo? Então, ele segue todas as ideias que os ricos pregam. Isso é ideologia, ok? Mais-valia, o último elemento para encerrar aqui esse assunto. O que é a mais-valia? Mais-valia é um fenômeno que Marx percebeu, importante, que é o que torna o empresário, é o que dá ao empresário lucro real, é a chamada mais-valia. A mais-valia é o tempo do operário na fábrica que não é pago pelo empregador. Traduzindo é o seguinte, vamos a um exemplo bem fácil de entender. Vamos supor que nós temos lá na fábrica da Samsung, né, o trabalhador lá operando na fábrica da Samsung e fabricando, digamos, um celular que custe R$3.000 esse celular, tá? Vamos imaginar que esse operário da fábrica da Samsung ele ganha um salário de R$1.000. E vamos dizer que ele por dia fabrique, desse celular que custa R$3.000, que por dia ele fabrique 20 celulares, tá? Então esses 20 celulares que ele fabrica por R$3.000, vamos multiplicar aí 20 por 3, vai dar quanto isso? Vai dar 60 mil, eu acho, né? Não sei, 60 mil. Me corrija se do lado, enfim. Vamos lá, vai dar 60 mil. Vamos dizer que dê 60 mil, né? Desses 60 mil celulares que ele fabricou naquele dia, imagine agora, multiplique... quer dizer, não, 60 mil celulares não, desses R$60.000, né, o valor de R$60.000. Então vamos lá, recapitulando. O operário vai lá na fábrica da Samsung e vai fabricar um celular de R$3.000. E ele fabrica 20 celulares desse que valem R$3.000. Tá? Então vamos lá. 3.000 vezes 20 vai dar R$60.000. Então esse trabalhador gera em valor para aquela empresa R$60.000 por dia, sendo que ele ganha R$1.000, ok? Agora pega esses R$60.000 por dia e vamos multiplicar, sei lá, por 20. Eu não consigo nem chegar ao 20, a quantidade de dias do mês, tá? Vamos dizer que ele trabalha 20 dias do mês. É mais até do que isso, mas bora botar 20 dias do mês. Então 20 vezes 60 mil, olha aí como é que esse cálculo vai lá para cima, né? Agora pegue todo esse valor aí que o empresário ganha. Vamos lá, uma parte ele usa para pagar os custos da empresa, outra parte ele usa para, sei lá, quitar as dívidas do maquinário que ele comprou, né, quitar as dívidas, os empréstimos que ele fez para investir na empresa, né? E vamos imaginar que desse tanto aí que ele produziu, digamos do dia, né, que gerou 60 mil no dia em valor, vamos imaginar que do dia, tirando isso do dia, vai sobrar, deixa eu ver, vamos dizer que sobre aí 20 mil, tá? Vamos dizer que desses 60 mil ao dia, sobre 20 mil depois de pagar tudo que tinha que pagar, certo? Desses 20 mil, tá? Do dia, então 20 mil vezes 20 na verdade, mas enfim, só para facilitar, desses 20 mil do dia, o empresário vai tirar apenas R$1.000 para pagar esse operário que fabricou no dia 20 celulares. Aí então ele paga esse operário com R$1.000 e sobra no bolso do empresário R$19.000 a cada dia trabalhado desse operário. Traduzindo, no pior das hipóteses, o operário, para produzir o valor que ele precisa para ganhar o seu salário, vamos dizer que no pior das hipóteses, no melhor, quer dizer, das hipóteses, esse operário precisa trabalhar apenas 1 hora por dia para gerar o valor do seu salário no final do mês. Quer dizer, o dia, vamos dizer que ele trabalha 8 horas, né? Então, das 8 horas por dia que ele trabalha, ele só precisa, em um dia apenas, trabalhar 1 hora só para gerar os R$1.000 do salário dele. O resto das 7 horas do dia, ele trabalha para o empresário. E todas as outras 8 horas de todos os restos dos dias, dos 20 dias, todas elas, ele vai estar trabalhando para o empresário e não para ele. Então, esse tempo que ele trabalha para o empresário, ao invés de trabalhar para ele, é o que a gente chama de mais-valia.
tá? Mais-valia é o tempo que o operário trabalha para o empresário, certo? Então, assim, o trabalhador precisa trabalhar uma parcela de tempo bastante pequena para gerar o salário dele, certo? Então, como você percebeu que eu falei aqui, ele só precisa de 1 hora, de apenas um dia no mês, para gerar o salário dele de R$ 1.000. Todo o restante de todos os dias, ele não está mais trabalhando para ele. Ele está trabalhando para o empresário. Tá? Isso é o que a gente chama de mais-valia. Mais-valia é o tempo que o operário trabalha para o dono da empresa, gerando valor para o dono da empresa. Porque naquela primeira hora que eu falei para você, ele já gerou valor suficiente para pagar o salário dele. Isso é o que a gente chama de mais-valia. Ok? Então você percebe por que os motivos do movimento operário lutar por melhorar as condições de vida dos trabalhadores, por melhorar também o salário dos trabalhadores, porque o salário dos trabalhadores é uma mixaria perto do que o empresário ganha. Você vê aí a mais-valia, como eu já sinalizei aqui para você, a mais-valia é uma coisa absurda, o tanto que os empresários ganham, certo? Então por isso que os movimentos grevistas lutam pela melhoria salarial, que o aumento salarial que os operários ganham é uma mixaria de nada que o empresário tem que tirar do bolso para pagar ele, certo? Então veja o quanto os empresários ganham e reganham graças à mais-valia, ok? Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira clara para você que está do outro lado da tela. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido bastante esclarecedor para você e aguarde que em breve eu vou publicar novos vídeos aqui no canal H Dobrado. Acompanhe. Um abraço e até o próximo vídeo.